Olá galera arteira, tudo bem? Meu nome é Priscila Marques, eu sou artesã e esse vídeo tem o apoio da Superintendência Municipal de Cultura e da Prefeitura Municipal de Itatiaia. Esse é um projeto cultural, o tema do meu projeto é Bichinhos Fofinhos do Parque Nacional do Itatiaia. A nossa fauna aqui em Itatiaia ela é muito rica, né? E eu escolhi 3 animais que representassem a nossa fauna. Eu escolhi o macaco, o esquilo e o tucano. Nós vamos fazer uma capa de caderno, um porta-recados e uma tag. E como aula bônus, eu escolhi uma peça 3D, que é uma técnica um pouquinho diferente, mas vocês vão conseguir fazer aí com toda certeza, é bem simples também de fazer. Não se prenda a materiais, tá? Façam com as coisas que vocês tiverem em casa, substituam aí os materiais, as cores, deem asas à sua imaginação, né? Vamos usar a criatividade aí. Eu espero que vocês gostem das aulas, tá? Serão aulas curtas, terão os moldes disponibilizados, todos em tamanho natural. É só imprimir em folha A4 que vocês vão ter o tamanho que eu utilizei aqui nas minhas peças. Então, fiquem com o vídeo. Depois, quem quiser me mostrar as peças que vocês fizeram inspiradas aqui no vídeo, é só me marcar nas redes sociais, pode me chamar também, me mandar no privado, tá bom? Que eu quero ver as artes de vocês. Então é isso, um beijo e fiquem com o vídeo. Oi, Priscila Marques aqui. Vamos começar riscando todos os moldes. Aqui eu estou utilizando um palito com ponta de metal para não marcar com tinta o nosso EVA. Nós vamos começar cortando e movimentando somente a mão que segura o EVA. A mão que segura a tesoura só vai fazer o movimento de abre e fecha. Isso evita que formem picotes e algumas marquinhas de corte na nossa peça. Com todas as peças cortadas, nós vamos começar a pintura. Para a pintura, eu vou utilizar lenço umedecido de bebê e giz pastel oleoso. Lembre-se de escolher o giz um tom mais escuro do que o tom do seu EVA. Isso vai fazer com que sua peça tenha destaque no contorno. Eu aplico o giz fazendo movimentos circulares e vou fazer uma marcação aqui na borda da nossa tag com essa ferramenta que se chama carretilha e com a ajuda de uma régua para ele ficar bem retinho. Se você não tiver, não precisa desse detalhe, é apenas para dar um diferencial aqui no contorno da tag. Aqui eu já sombreei e também passei a carretilha na tag da cor branca e vou colar ela dentro da tag verde com cola instantânea. Aqui eu vou fazer o furo com esse alicate aplicador de ilhós, mas se você não tiver, você também pode fazer o furo com furador de papel comum, que vai dar o mesmo efeito. Vou prender aqui essa fitinha verde, ela mede 32 centímetros, colocando de trás para frente. E vou passar essas duas pontas dentro do lacinho que formou atrás e vou dar um nó unindo as duas pontas da fita aqui em cima e vou cortar o excesso. Feito isso, eu vou reservar a tag. Agora nós vamos fazer a pintura do nosso tucano. Esse tucano foi inspirado no tucano de bico verde e seu filhote, que é uma foto que está lá no site do Parque Nacional aqui do Itatiaia.
Depois de sombrear o bico, vou sombrear os pezinhos. Com esse pincel duro, esse pincel aqui é um pincel da Tigre, a referência dele é 803, número 8. Eu vou utilizar ele seco com a tinta branca óleo e vou fazer movimentos circulares aqui na barriguinha do meu tucano. Não vou chegar até a borda, somente aqui no meio, tá? Para transferir o desenho do olho, você vai precisar ver aqui na parte de trás, você vai pintar ele levemente. E vou posicionar esse papel em cima da peça de EVA que eu já cortei e vou passar o lápis fazendo o contorno nos olhos. Dessa maneira, nós vamos transferir o desenho para a nossa peça, para que a gente possa fazer o contorno com a tinta. Para fazer o contorno, eu vou utilizar esse pincel número 0 da Condor com tinta acrílica diluída em água. Vou tirar o excesso e vou fazer todo o contorno dos olhinhos. Com a tinta verde diluída em um pouquinho de água, eu vou preencher essa segunda parte aqui dos olhos. Agora, com a tinta acrílica branca e o cabo do pincel, eu vou fazer o ponto de luz maior e com a ponta do palitinho de metal, eu vou fazer o ponto de luz menorzinho. Depois que a pintura dos olhos já estiverem bem secas, eu vou utilizar aqui o lenço umedecido e o giz pastel vermelho. Com movimentos circulares, eu vou espalhando delicadamente aqui em volta dos olhos, para fazer a pintura que o tucano de bico verde tem. Ele tem um vermelho aqui em volta dos olhos. E eu vou suavizando com o lenço umedecido. Agora, com esse verde mais clarinho, eu vou fazer o contorno aqui de toda a volta da barriguinha do tucano. Com o giz amarelo, eu vou concentrar ele aqui na barriguinha e com movimentos circulares eu vou suavizando ele para ele mesclar com o verde e com o vermelho.
Na parte de baixo do bico eu vou passar esse verde um pouquinho mais escuro, para dar um efeito de profundidade, né, de sombra. E agora nós vamos montar o nosso tucano na tag. Primeiro eu vou posicionar todas as peças e só depois de ver se está do jeitinho que eu quero que eu vou começar a colagem. Com EVA amarelo eu vou cortar 6 florzinhas. Vou modelar essas florzinhas aqui com a ajuda da chapinha. Eu vou aquecer as pétalas e vou dar um beliscãozinho nelas, fazendo assim com que elas fiquem com movimento e volume. Eu vou fazer isso em todas as florzinhas. Depois de modelar todas as florzinhas, eu vou colar uma por cima da outra, intercalando as pétalas. Então, nós vamos ter 3 florzinhas. Para fazer o miolo dessa florzinha, eu vou utilizar uma meia pérola e vou colar ela no centro da florzinha com cola instantânea. Agora eu vou colar as florzinhas aqui por baixo do tucano. Uma do ladinho da outra, e vai ficar assim a nossa tag. Acompanha e continue acompanhando o vídeo para você fazer a nossa próxima peça. Vou começar aqui desmontando esse porta-retrato. Ele tem a medida de 20 centímetros por 25 centímetros. E eu vou utilizar essa imagem aqui como molde para a gente tirar o tamanho que a gente vai utilizar como base para montar o nosso esquilo. Eu risquei ela no EVA branco com palito com ponta de metal e recortei. Assim eu tenho o tamanho exato que eu vou utilizar para o fundo. Nesse fundo eu vou fazer uma pintura utilizando esse molde de folhas que vai estar lá na folha de moldes e giz pastel oleoso. Para espalhar o giz, eu gosto muito de utilizar o lenço umedecido para bebê. Então, eu faço dessa forma, eu passo o giz no lenço e vou fazer movimentos circulares aqui em volta dessas folhinhas.
Vai ficar dessa forma. Eu vou utilizar 3 tons diferentes de verde e vou posicionar eles aqui de forma aleatória, tá? Não precisa ser da mesma forma que eu estou fazendo. Vou fazer mais aqui pelos cantos, que é onde vai aparecer o desenho. Não tem necessidade de fazer no fundo todo, porque aqui vai uma peça colada e vai tampar. Então, vou fazer só aqui mais ou menos onde eu acho que vai aparecer. Agora eu vou riscar os moldes. Esse aqui é o molde do braço. Eu vou riscar com um palito de unha, tá? Esse aqui tem a pontinha de metal. E eu vou utilizar esse molde de forma espelhada. Então, eu vou riscar ele do lado direito, vou virar e vou riscar ele do lado avesso. Assim, nós vamos ter um braço direito e o braço esquerdo. Para cortar esse EVA sem deixar marcas, nós vamos apenas movimentar a mão que segura o EVA. A mão que segura a tesoura só faz o movimento de abrir e fechar a tesoura. E nós vamos girando o molde acompanhando o risco, tá? Dessa forma não vai ficar picote, seu corte vai ficar perfeito. Todas as partes cortadas, agora nós vamos para a pintura. Eu escolhi o rosto para fazer junto com vocês e a pintura das outras partes do corpo será feita da mesma forma que estamos fazendo o rosto. Eu vou utilizar novamente o lenço umedecido e o giz pastel para fazer o sombreado. Esse giz você vai escolher ele um tom mais forte do que o tom do EVA que você está utilizando, porque a ideia aqui é dar destaque ao contorno. Então, eu faço esse contorno com movimentos circulares, tá? Por toda a volta. Não tem necessidade de fazer em cima, porque nós vamos colar a peça que vai na cabeça dele. Aqui eu tô fazendo o miolo das orelhas, também com o mesmo tom que eu utilizei para fazer o contorno do rosto. Para o EVA marrom, eu escolhi um tom um pouco mais escuro, não está mostrando, mas ele ficou bem bonito. E eu vou fazer por toda a volta de todas as peças marrom. Para dar o efeito de luz, eu estou utilizando tinta a óleo. E esse pincel aqui tem as cerdas um pouco mais duras. Ele está seco, eu tirei o excesso aqui no retalho de EVA e vou dar o efeito de luz seca nas partes que eu achar interessante. Aqui eu tô fazendo nas orelhas e também na parte marrom da cabeça e no topo do narizinho. Depois de pintar todas as peças, eu vou montar o nosso esquilo aqui utilizando a cola instantânea. Basta colocar alguns pingos, não precisa passar cola pela peça toda. Muito cuidado para não manchar e não colar o dedo, né? Para desenhar os olhos, eu vou utilizar uma régua aqui para medir com vocês.
Eu vou colocar o 0 ali no início do rostinho, na bordinha, e vou marcar o número 1 e o número 3. Assim nós vamos ter a distância dos olhos certinho. Aqui eu vou colocar a régua no nariz e vou marcar o número 1 e o número 3. Assim nós vamos conseguir os olhos do mesmo tamanho. Você não precisa de molde para desenhar esse olho. Nós vamos ligar os pontinhos com uma leve curvatura e vamos fazer aqui nas laterais como se fosse um parênteses. Para fechar a parte superior, é só juntar eles fazendo um arco. Assim nós já temos o formato do nosso olho. Agora eu vou desenhar a parte interna e uma bolinha aqui no centro. Agora nós vamos iniciar a pintura. Para a pintura, eu indico vocês utilizarem a tinta acrílica preta e esse pincel número 0. Eu vou diluir a tinta preta com água e nós vamos começar a fazer o contorno dos olhos. Depois do contorno seco, eu vou preencher com a tinta branca. Essa parte de dentro do olho eu vou preencher com a tinta acrílica na cor cappuccino. Depois de seco, eu vou fazer a parte preta aqui, a bolinha preta, com o cabo do pincel. Eu vou molhar na tinta preta e vou fazer um pontinho centralizado no olhinho. Com o pincel 0, eu vou utilizar a tinta acrílica também diluída em água e vou desenhar os cílios dessa forma. Com a tinta branca e a ponta do lápis, eu vou fazer os pontos de luz. Para fazer o blush da bochechinha dele, eu vou utilizar um lenço umedecido e esse giz mais vermelhinho aqui. Vou fazer a bochechinha dele, utilizando movimentos circulares para ficar bem suave. Eu fiz a pintura igual eu fiz no rosto em todas as partes dele, utilizando também a tinta a óleo para fazer os efeitos de luz, sempre com movimentos circulares. Os pezinhos eu também fiz o efeito de luz e aqui no rabinho eu vou fazer com vocês agora esse efeito. Aqui tá, então vou fazer só uma marcação seguindo o desenho do rabo. Chegou a hora de montar o nosso quadrinho. Eu vou colocar aquele primeiro EVA branco e vou fechar todas as partes aqui. E assim nós já temos o fundo pronto. Eu vou montar o nosso esquilo aqui já na moldura.
eu vou posicionar as partes e vou fazer a colagem utilizando a cola instantânea. Agora vocês vão acompanhar aí todo esse processo. Depois de montada, eu vou fixar ela aqui na nossa moldura, quer dizer, no nosso quadrinho. E vai ficar assim. Resolvi colocar um lacinho nela, vai estar também na folhinha de molde, tá? Ele é bem simplesinho de montar. E aqui a mesma folhinha que eu utilizei para fazer a estampa, eu recortei ela em EVA verde, fiz o sombreado com o verde mais escuro e alguns pontos com a tinta a óleo branca, tá? Vou utilizar esse espiral de recados, estou utilizando aqui transparente e eu vou colar ele assim de forma que ele fique meio camuflado aqui nessa folhinha. Vou colar também com cola instantânea. (10 centímetros por 1 centímetro) e eu vou utilizar ele como base para que ele fique um pouco mais alto do que o desenho de baixo, tá? Do que o nosso estilo lá no fundo. Eu vou colar aqui embaixo e vou colar esse rolinho lá no quadrinho. Eu vou colocar mais um rolinho, mas primeiro eu vou ver certinho aqui a posição para colocar o segundo rolinho. Esse rolinho tem a mesma medida do primeiro, você pode utilizar um retalhozinho aí da mesma cor e fazer esse rolinho. Dependendo da espessura da sua moldura, você vai ajustar o tamanho do seu rolinho. Esse eu vou colar aqui na parte superior para dar apoio, para a gente conseguir colocar o nosso recadinho. Então ficou assim. Continue assistindo para você aprender a próxima peça. Vamos começar fazendo a medida aqui da nossa capa. Eu vou utilizar a largura do EVA. Esse EVA aqui tem 40 centímetros de largura. E eu vou medir a capa do meu caderno, que a altura dele tem 21 centímetros. E eu vou acrescentar mais 2 centímetros. Então, eu vou cortar a altura aqui no meu EVA com 23 centímetros. Agora eu vou pegar o caderno, vou colocar ele aqui no meio do EVA e vou juntar as duas pontas. Juntei ponta com ponta, vou dobrar essa sobra aqui para dentro da capa. Agora, essa parte aqui, eu vou fazer o vinco nela.
Eu vou colocar a régua e com o palito de unha eu vou pressionar aqui, não muito forte, mas de forma que fique marcado essa dobrinha. Eu vou fazer isso nas duas abas. Para quem quiser saber, essa aba aqui ficou com 5 centímetros, tá? Então agora é só passar cola instantânea na parte de cima e na parte de baixo e fechar a nossa capa. Dessa forma, a capa fica bem certinha no caderno e ela é removível, você pode trocar de capa ou trocar de caderno. Então, eu vou reservar a capa, agora nós vamos fazer o aplique. Eu vou cortar todos os moldes primeiro, lembrando que eu risquei eles com palito para não ficar marca de tinta, né? Não é legal a gente riscar com caneta, alguma coisa que possa manchar, então eu sempre risco com o palito. Esse aplique aqui tem aquele mesmo esquema dos moldes espelhados, tá? Nós vamos fazer ele espelhado nos bracinhos e nas pernas. Agora nós vamos começar a fazer o sombreado. Eu vou utilizar o lenço umedecido e o giz pastel. Para esse tom aqui mais claro do rostinho, eu escolhi um giz pastel rosado. Então eu vou espalhar ele fazendo movimentos circulares por toda a volta das minhas peças mais claras. Para fazer o sombreado nas peças marrom, eu estou utilizando o giz pastel preto e vou aplicar ele com lenço umedecido também, fazendo movimentos circulares por toda a volta da peça. Com o pincel de cerdas mais duras e a tinta a óleo branca, eu vou fazer a luz, somente aqui no topo da cabeça. Vou aplicando com movimentos circulares para suavizar e não ficar marcações. E também vou fazer nos braços e nas perninhas. Agora nós vamos montar utilizando a cola instantânea. As orelhinhas vão ser coladas aqui entre a curvinha da bochecha dele e a parte da cabeça.
Na hora de colar a barriguinha no corpo, é importante você deixar uma pequena sobra ali para encaixar na colagem da cabeça dele, tá? Não cola rente, porque a gente vai encaixar a cabeça aqui, tem que ficar uma parte por trás. Lembrando que cortamos espelhado as perninhas e os bracinhos. Na hora de colar ele no corpinho, você tem que prestar atenção aí para estar uma perninha para a direita e uma para a esquerda. Nessa margenzinha aqui eu vou passar a cola instantânea e vou prender a cabecinha dele. Agora eu vou colar o rabinho. E está ficando quase pronto o nosso macaquinho. Para fazer a bochecha, eu gosto desse tom avermelhado. Eu vou espalhar ele com lenço umedecido, fazendo movimentos circulares para suavizar. A pintura do rosto dele vai ser feita de forma mais simples. O olhinho dele eu vou fazer com o cabo do pincel e tinta acrílica preta. Eu vou molhar o cabo do pincel e vou apenas marcar aqui os olhinhos. Com o pincel número 0 e tinta acrílica diluída em água, eu vou fazer o desenho das sobrancelhas e da boquinha. Com a tinta branca e o palitinho, eu vou fazer 2 pontinhos lado a lado e vou unir aqui embaixo formando um coraçãozinho. Agora chegou a hora de fixar o nosso macaquinho aqui na capa do nosso caderno. Vou fixá-lo utilizando a cola instantânea. Eu gosto de colocar ali mais embaixo porque sobra um espaço em cima caso você queira colocar o nome ou algum outro detalhe. Para dar um charme nesse macaquinho, eu fiz um lacinho com fita e vou colar ele com cola universal ou pode ser a cola de silicone fria também. Como o meu EVA é liso, eu vou fazer um detalhe aqui no fundo utilizando o giz pastel branco. Eu vou pressionar ele e girar. Assim nós vamos fazer uma estampa de bolinhas. Eu vou marcando aqui de forma aleatória, preenchendo os espaços da capinha. E agora com uma pontinha do palito, eu vou fazer alguns pinguinhos nessa bolinha, só para dar um detalhezinho. Então terminamos aqui a capinha do nosso caderno. Espero que vocês tenham gostado e fique com a aula bônus que vai complementar essa capinha. Olá! Eu sou Priscila Marques e esse é o vídeo bônus. Para esse vídeo nós vamos utilizar 2 bolinhas de isopor, uma de 30 mm e uma de 40 mm, um lápis, todos os moldes, tinta preta e nós vamos fazer essa ponteira aqui. Eu vou começar encapando a bolinha de isopor. Olhem a sua bolinha, ela tem uma marcação aí onde é o meio da bolinha. Então nós vamos precisar prestar atenção nessa marcação.
Aqui eu vou aquecer o EVA. Esse EVA tem 8 centímetros por 8 centímetros. E assim que ele estiver bem molinho, nós vamos modelar a bolinha nele. Da seguinte maneira. Eu vou puxar até passar daquela marcação que tem na bolinha. Aquela marcação do meio. Nós vamos fazer a modelagem 2 vezes. E eu vou colar esta bolinha dentro da modelagem com a cola quente. É muito importante a gente utilizar a cola quente, porque as outras colas, como a cola instantânea, vai corroer a bolinha de isopor. Então eu passo a cola quente por toda a volta, estico bem a modelagem aqui em cima. Depois que a cola já estiver seca, eu vou passar cola novamente e colocar a segunda modelagem. Aqui já estava pronta, tá? Eu já fiz antes. E eu vou esticar e pressionar aqui para que não fique nenhuma ruguinha nessa bolinha. Feito isso, eu vou tirar o excesso. E aqui vocês vão perceber que vai ficar uma emenda. Para a gente cobrir essa emenda, eu vou utilizar uma fitinha de EVA. Ela tem mais ou menos 1 centímetro, um pouco menos. E eu vou colar com cola instantânea sobre essa emenda, esticando ela até o final da bolinha. Chegando no final, eu tiro o excesso e finalizo com cola instantânea. Para adiantar o vídeo, eu fiz a mesma coisa com a bolinha de 40 milímetros. Já cortei todas as peças e sombreei da mesma forma que nós fizemos nas peças planas. Então aqui eu vou aquecer a barriguinha até que ela se levante e vou posicionar ela aqui na bolinha. Isso vai dar o efeito de boleado, sabe? Ele vai levantar e assim nós vamos conseguir transformar uma peça plana em uma peça modelada. Aqui no rostinho eu vou modelar ele na minha mão, esperar o EVA esfriar e vou já colar de uma vez para que ele não saia do lugar. Eu vou deixar a emenda para baixo, para que ela fique escondida na hora da gente montar o corpinho. Na hora de passar a cola instantânea, lembre de passar pouca cola, tá? Para que não fique escorrido, né? Porque essa cola ela é um pouquinho líquida, ela costuma escorrer. Aqui o nariz, gente, eu também vou modelar ele aqui na chapinha quente. Assim que ele levantar, ele vai ficar estufadinho. Eu vou tirar, esperar esfriar e colar no rostinho do nosso macaquinho. Para unir o corpinho à cabeça e ficar firme, eu vou utilizar um pequeno pedacinho de palitinho de churrasco. Primeiro eu vou furar a bolinha e vou cortar, deixando mais ou menos um dedo aqui, sim, de palito para fora. Vou passar cola somente no EVA, não passa no palito, porque se esse palito entrar para dentro do isopor, ele vai correr o isopor. Então a cola é somente no EVA. Vou pressionar aqui para que eles fiquem bem grudadinhos. E agora nós vamos montar o restante das peças planas, né? Vou colar aqui o miolo na orelha, vou passar a cola instantânea somente na parte de baixo e vou colocar ele sobre a tira de emenda, tá? Vou fazer uma leve curvatura nessa orelhinha para que ele tome formato, para que ele não fique uma orelha reta. Então, colei. Vou colar o nariz, que já esfriou. Vou passar a cola somente na bordinha desse nariz. Não apertem ele, porque senão ele vai perder o formato. Vou colar os bracinhos. Lembrando de ter cortado também os bracinhos de forma espelhada, tá? Um para a direita e um para a esquerda. Eu acho que eu vou até deixar o molde dos 2 bracinhos lá na folha de molde para vocês. A cola é bem pouquinho, colo aqui nas laterais. E agora eu vou colar o rabinho. Passo um pouquinho de cola instantânea e vou posicionar sobre a tira de emenda. Vou furar com a ponta do lápis mesmo aqui embaixo, bem no meio. E agora eu vou colocar cola quente dentro desse buraquinho e vou prender o lápis ali. Essa ponteira não sai. Com a tinta acrílica preta
e o cabo do pincel, eu vou fazer os olhinhos, da mesma forma que fizemos na capinha do caderno. Vou passar um pouquinho de giz aqui nas bochechas para que ele fique rosadinho. Com a tinta acrílica preta diluída em água, eu vou desenhar a sobrancelha. Com a tinta acrílica branca e o palitinho, eu vou fazer 2 pontinhos nas bochechinhas. Vou colar um lacinho branco com a mesma fita que eu fiz o lacinho da capinha do caderno. E cola universal, mas também pode ser a cola de silicone fria. Está pronto, gente, a nossa ponteira. Ela fica super bonitinha para utilizar junto com a capinha do caderno. Espero que gostem. Um beijo e até mais!